Pessoal, bom dia. Hoje vamos ver como estruturar um processo de venda consultiva. Eu sou Danilo Alba, da NTP Estratégias Digitais, sou o responsável comercial e aqui vocês podem ver os meus contatos e clicando nos links, ver os conteúdos que a gente vai postando para ficar sempre atualizado com conteúdo de marketing digital, estratégia de marketing digital voltados à aquisição de novos clientes. Hoje a gente vai ver o processo, como estruturar um processo de venda consultiva que possa ser tanto para B2B quanto para B2C de forma geral, mas a gente vai focar um pouquinho especificamente em algumas partes desse processo para o mercado B2B, onde a gente entende que é mais viável conseguir um trabalho de prospecção ativa, sendo que no mercado B2C a gente trabalha mais, faz um trabalho mais de inbound, ou seja, postando conteúdos para que o potencial cliente possa entrar em contato conosco. Vamos ver rapidinho o que a gente vai abordar. São, digamos, esses pontos, são também as etapas, de alguma forma, que a gente precisa definir ao longo desse processo. Primeiramente, a gente precisa entender qual é o arquétipo da jornada do cliente, do nosso potencial cliente, entender se é melhor fazer inbound, outbound, aí isso vai depender, como eu falei, se a gente está trabalhando mais em mercado B2B, business to business, ou seja, quando a gente vende para outra empresa, ou no mercado B2C, business to consumer, quando a gente vende para o consumidor final. Depois a gente passa pela inteligência comercial, né, no entendimento de quem é o nosso público, como a nossa marca é percebida e como fazer para encontrar o nosso público. Feito isso, a gente chega à parte de captura de contatos, que é a parte que é um pouquinho mais voltada ao B2B. A gente vai entender mais o porquê ao longo da apresentação. Depois que a gente encontra os contatos, a gente faz a conexão com eles. Depois que eles aceitarem a conexão, a gente coloca ele no CRM, Customer Relationship Management, no nosso processo de gestão da relação com o cliente. Ou seja, a gente vai começar a criar um relacionamento com eles, fazer uma qualificação para ver se realmente eles são aptos para comprar, para fazer uma proposta, e só nessa hora que a gente faz a proposta, né? Então, vou antecipar já que um dos problemas principais do não fechamento de proposta, da performance baixa de algumas empresas, é que elas fazem as propostas já lá no começo, na parte do primeiro contato com o potencial cliente. Aí a gente precisa passar por essa fase de conexão e qualificação. E aí depois a gente vai ver quais são os processos pilares para criar um processo de venda consultiva de forma pragmática, e um bônus vai ser um manual de venda que a gente desenvolveu aqui, com todas as etapas descritas de forma detalhada, que, como falei, que a gente desenvolveu aqui na NTP, na base da nossa experiência e de vários estudos que a gente fez. Então vamos começar com os arquétipos, né? Acredito que todo mundo quase esteja familiarizado com o conceito de funnel, de funil de venda, né? Aquela coisa como uma jornada de cliente, onde a cada etapa da jornada você vai perdendo algum cliente. No entanto, é bom entender que quando a gente pensar numa interação a partir do conhecimento da marca, nem sempre o esquema jornada do cliente segue uma trajetória de tipo funil. Vamos tentar entender. Vamos pegar essa informação como fonte do livro Marketing 4.0 do Philip Kotler. E a gente, ele define 5 pontos-chave na jornada do cliente. A primeira é awareness, quando, ou seja, as pessoas que poderiam conhecer a marca, a peer, awareness é conhecimento, a peer, a pessoas que realmente conhecem a marca, ou seja, que tem um primeiro contato, depois uma primeira filtragem com a marca, ask, de pedir, é quando as pessoas procuram, pesquisam a respeito da marca, act, ação, é quando as pessoas compram, e advocate, que é quando tem essas pessoas fazem uma divulgação da marca, né? Então, são essas 5, digamos, etapas. Vamos ver os arquétipos, como é que funcionam. Primeiro arquétipo é a maçaneta de porta, doorknob. O que caracteriza esse arquétipo é que o A4 é maior do que a A3, ou seja, tem mais gente que act, que é ação, ou seja, que compra, do que gente aqui procura, pesquisa. Ou seja, por exemplo, se eu vendo alguma coisa bem barata, sei lá, e funcional, eu estou vendendo uma caneta cujo objetivo seja só escrever, né? Não tem nada mais que isso. Então, provavelmente, o meu potencial cliente vai comprar pelo valor, pelo preço. Isso significa que meu potencial cliente nem precisa fazer uma pesquisa
ao redor da minha marca, a respeito da minha marca, né, então essa parte de asking. Então vai ter muita gente que compra, as pessoas que compram vão ser muito mais as pessoas que procuram a respeito da minha marca, né. Então, muitas vão comprar sem nem saber a marca do que eles estão comprando, típico das commodities de baixo valor agregado. Depois a gente tem o Goldfish, o peixe dourado, onde a particularidade é que o A3, né, a fase de pesquisa é mais do que a fase de appeal. Pessoas de pesquisa, ou seja, tem mais gente que procura os produtos, serviços, digamos, do que as pessoas que conhecem a marca. Isso é típico de empresa de consultoria, onde as pessoas eh, começam a procurar e caem na sua marca, não só consultoria, tá? Mas caem na sua marca depois de uma pesquisa e cai na sua marca que eles não conheciam antes. Então essas pessoas vão poder comprar, né, da sua marca, mas sem necessariamente ter uma familiaridade com ela anterior à compra. O terceiro arquétipo é o arquétipo trompeta, né, aqui. A gente pode ver a particularidade que o A5, ou seja, as pessoas que divulgam são mais do que as pessoas que compram, que é típico dos bens de luxo, né? Por exemplo, Ferrari. Todo mundo pode falar, um apaixonado de carro pode falar de Ferrari, mas não necessariamente ele vai comprar. Uma viagem de luxo, enfim, bens luxuosos. E aí, funnel é um modelo um pouquinho mais clássico, que na verdade funnel é funil, pode aplicar a vários segmentos em que as pessoas primeiro têm que conhecer a marca, depois têm que pesquisa sobre a marca, depois compram e depois divulgam. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual é o arquétipo do nosso segmento. Por que, que isso é importante? Para entender o quanto é importante fazer uma divulgação de marca, um posicionamento de marca, o quanto, por exemplo, no caso da maçaneta, a marca realmente não é importante, eu vou só impulsionar, digamos, os meus produtos na base do que eles oferecem de forma pragmática. O meu tipo de público ele não está interessado na marca. Então, isso é muito importante ser definido bem no começo do nosso processo. Depois, a gente vai falar o quê? Vai definir, ok, definindo o nosso arquétipo, primeiramente, eu preciso saber, vou fazer um trabalho, uma abordagem inbound ou outbound? Vendo, inbound vem do inglês, de fora para dentro, né? E significa que o potencial cliente faz o primeiro contato com a marca, já outbound é de dentro para fora e a gente faz o primeiro contato com o potencial cliente. Então, outbound é a prospecção ativa, inbound é toda aquela parte, digamos, a gente pode incluir todo aquele marketing de conteúdo, em que a gente posta conteúdos, as pessoas acham conteúdo interessante, entram em contato com a nossa marca. E a indicação, claramente, a gente conhece que quando outra pessoa ou outro cliente indica o nosso produto para um amigo, para um conhecido. E B2B, B2C, a gente já falou, B2C é quando a gente vende para o consumidor final, B2B é quando a gente vende para outra empresa. É bom fazer essa distinção porque, por exemplo, se a gente está começando agora, estamos em um mercado B2B, claramente o que faz mais sentido é fazer um trabalho de outbound, primeiramente, porque a gente tem lugares na internet para procurar essas pessoas com que a gente poderia começar a interagir, mais do que fazer um trabalho de inbound, que vai demorar bastante tempo, vários meses, para começar a ficar de pé. Então e provavelmente essas pessoas com que a gente quer conversar no mercado B2B, se a gente quer falar com tomadores de decisão, por exemplo, eles não vão ficar procurando, né? Então pode ser mais efetivo em alguns casos fazer um trabalho mais proativo. Já, por exemplo, quando a gente vende para B2C, por exemplo, eu estou vendendo sapatos, né? Eu posso criar conteúdo, posso criar até anúncios, né? Mas é a pessoa, o potencial comprador, que faz o primeiro contato com a marca. E é importante estabelecer aqui como a gente inclui o funil de venda dentro do funil de marketing. Por que a gente faz isso? Porque na parte de marketing, ou seja, fora do funil de venda, o canal, o tipo de abordagem vai determinar, digamos, as ações que a gente vai fazer. Por exemplo, se uma pessoa faz um trabalho, entra por inbound, eu vou ter um tipo de interação diferente do que se eu for fazer uma prospecção ativa ou se alguém entrar por indicação. No entanto, quando ele levanta a mão e mostra interesse no meu produto, todos eles entram no funil de venda. Então, essa aqui é a linha divisória, né? Da pessoa que mostra interesse no meu produto ou serviço, ali já se torna um smart lead, ou seja, lead significa trilha em inglês, e smart inteligente, então uma trilha inteligente. No entanto, a pessoa mostrando interesse, ele não é necessariamente uma pessoa qualificada para comprar, né? Porque poderia mostrar interesse, mas não ter as características, não sei, não ter orçamento para comprar meu produto, ou não estar no momento de compra, a gente vai ver isso daqui a pouco.
e aí a gente precisa fazer um trabalho de qualificação antes de fazer a proposta e claramente depois ele se torna cliente. Então, mas aqui o que é importante ver é como depois que a pessoa levanta a mão, ele é abordado pelo o pessoal de venda de forma, digamos, unificada, e essa que é a diferença com a abordagem na parte de marketing. Então, depois que a gente definir os arquétipos, a nossa abordagem, vamos para a inteligência comercial. O que que isso significa? A inteligência comercial, é aquela parte que inclui o planejamento das minhas ações, e ele é baseado em 3 pilares principais. O brand persona, ou seja, persona vem do latim, significa máscara, brand é marca, né, em inglês. Então a máscara da minha persona, a máscara da minha marca, ou seja, como a minha marca é percebida, como é que eu faço? Eu vou, falo para com meus clientes, faço uma série de perguntas, tem muito mais perguntas do que essas aqui colocada como exemplo, mas essas aqui são a pergunta-chave. Eu pergunto para o meu cliente atual, quais são as dores que eu resolvo para vocês? Por que você escolheu a nossa empresa e não outra empresa? A partir disso, a gente já começa a entender como é que o nosso posicionamento atual está sendo percebido, né? Independente do que a gente pode pensar que seria legal. Esse aqui é o choque de realidade que a gente vai ter, e ao mesmo porque se alguém fala, eu estou com você porque você é mais barato, não adianta depois falar, divulgar que o nosso diferencial é a qualidade, porque a percepção é que o nosso diferencial é o preço. Então, ou a gente muda essa percepção, ou a gente muda o posicionamento para preço. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender para quem que a gente vai vender o nosso produto. Então, buyer persona é a máscara do comprador, né? Ou seja, a simulação do comprador. Como é que eu vou atrair essas pessoas? Nessa primeira fase, como eu ainda estou falando, estou definindo a minha comunicação com pessoas que ainda não conhecem a minha marca, com quem ainda não tenho contato, não adianta falar de produto, não adianta falar de serviço. O que a gente tem que falar para começar a criar um rapport, uma primeira relação, quebrar o gelo, é falar de problemas, ou seja, que problema que eu vou resolver, qual é a dor, claro, da pessoa, quem é o tomador de decisão, né? Como é que eu chego nele? Obviamente, a partir das perguntas que eu fiz na brand persona, eu posso tentar pegar algumas informações para definir a dor. Ou seja, se eu sei que eu resolvo essas dores porque os meus atuais clientes me falaram que eu resolvo aquelas dores, eu posso fazer essa divulgação na base dessas dores. E para ego, que também é importante, quando a gente fala com as pessoas, perguntar se é ela mesma que é responsável desse problema ou se é outra pessoa, quem que poderia ser, se poderia ajudar. Querendo ou não, a gente trabalha muito com redes sociais e querendo ou não, apesar dos vários esforços, das várias divulgações, as redes sociais têm um fator egóico muito alto que a gente não pode totalmente ignorar. O terceiro pilar, o pilar de benchmarking, ou seja, o que que os meus concorrentes estão fazendo, né? Então, e aí a gente fala de analogs e antilogs, ou seja, o que que eles estão fazendo que eu poderia replicar para a minha empresa, analogs? O que que eles estão fazendo que é melhor que eu não faça para a minha empresa, antilogs? Né? Por exemplo, eu estou na ideia de fazer um blog para a minha empresa. Deixa eu ver os meus concorrentes, estão fazendo? Ah, o cara está fazendo, mas não está ranqueando, não está dando em nada. Então, esse aqui é um antilog. Então, eu posso pensar que talvez nesse segmento o blog não funcione, né? É só um exemplo. E aí, como a gente poderia ter muitos concorrentes, a gente sugere sempre focar em 3 concorrentes principais, né? De não passar disso, porque senão a gente vai desfocar. E ao longo do processo, ao longo do projeto, a gente pode pensar de substituir um dos concorrentes, mas sempre é bom ficar no máximo em 3 concorrentes. E também, caso você ache que você tem a ideia que ninguém teve e que você não tem concorrente, isso aqui não é um fator positivo, porque os concorrentes, como a gente está vendo aqui, são muito úteis para testar o mercado. Então, caso você não tenha concorrente, você significa que ainda precisa validar a sua ideia, está muito lá atrás na situação da sua empresa, e aí a nossa sugestão é que procure benchmarks, ou seja, referências de outros segmentos que têm um modelo parecido, ou do mesmo segmento, mas sei lá, fora do país, mas sempre é bom ter 3 referências. Por isso que a gente não fala análise de concorrência, a gente fala de benchmarking, porque benchmark é uma referência, para a maioria das vezes são concorrentes, mas nem sempre. Às vezes pode ser uma empresa de outro segmento ou de outro país. E aí é bom, nessa parte de inteligência comercial, tem outra diferença entre o B2B e B2C, lembrando, B2B quando a gente vende para a empresa, B2B, B2C quando a gente vende para o consumidor final.
Uma das diferenças é que quando a gente define o cliente ideal, ideal client profile, né, aquele cliente ideal para quem que poderia, digamos, aproveitar da melhor forma do nosso produto, se a gente está falando de B2B, esse cliente ideal é uma empresa, certo? Só que o buyer persona, ou seja, lembrando, o tomador de decisão, a máscara do comprador dentro da empresa, é uma pessoa. Então tem uma diferença entre ICP e buyer persona para mercados B2B. Ou seja, por exemplo, o ICP pode ser definido a empresa por faturamento, segmento, faixa de investimento, número de funcionário. Tem algumas indicações aqui, mas poderiam ter bem mais informações. E já o buyer persona, ele é definido por informações do tipo idade, sexo, cargo, nível de escolaridade, objetivo, a dor que a gente vai curar, né, dessa pessoa dentro da empresa. A gente está falando de dor profissional, não dor pessoal. Então isso aqui é importante, por quê? Porque a primeira parte, o ICP, é bom para fim de identificação das empresas que a gente quer prospectar no B2B, e o buyer é bom para o tipo de conexão que a gente vai querer fazer com eles. Então, já no caso de B2C, ou seja, business to consumer, como a gente vende para uma pessoa, não tem essa diferença. Então, o ICP acaba sendo a mesma coisa do buyer persona, né? A gente está vendendo, sei lá, um carro para alguém, uma pessoa privada. Então, ele tanto o nosso cliente ideal quanto o nosso buyer persona. Tem casos específicos. Isso, por exemplo, acontece quando a gente vende produtos, por exemplo, para crianças, né? Crianças são o meu ICP, mas o buyer persona é a mãe, por exemplo. São casos específicos, mas de forma geral, na maioria dos casos, ICP e buyer persona para mercados B2C coincidem. Na parte de inteligência comercial também, a gente precisa entender que nem sempre a gente chega a falar com a pessoa certa na primeira tentativa, né? Ou seja, a gente precisa entender, achar um ponto de equilíbrio entre a qualidade do contato que a gente consegue gerar e a quantidade de contatos que a gente consegue gerar. Vamos tentar entender um pouquinho mais a fundo. A qualidade, eu sempre falo que é quantidade filtrada. Não tem como ter uma qualidade sem ter uma quantidade primeiro. Até porque para definir um parâmetro de qualidade eu preciso comparar com outros parâmetros, né? Então a quantidade é muito importante. Por isso que, por exemplo, em casos para começar projetos, não adianta começar em fase de qualidade. Precisa criar vários números, uma grande quantidade para poder gerar dados históricos e poder melhorar. Então, às vezes, a gente não consegue falar com a pessoa, com o tomador de decisão. O que, que a gente faz? Tenta entender com o que, que a gente poderia falar ao redor dessa pessoa. Então, se a gente não consegue falar com o CEO, a gente pode tentar falar com a secretária para abrir essa porta. Então, claro que diminui a qualidade desse contato, mas vai aumentar na quantidade. Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio aqui entre a quantidade dos contatos e a qualidade. Se eu focar simplesmente na qualidade, provavelmente eu vou ficar em um lugar muito baixo, da geração de poucos contatos, e gerar, por exemplo, quando eu, por exemplo, conseguir gerar 2 contatos em vez de qualidade, é melhor do que 100 contatos de quantidade? Não necessariamente, porque 2 é um número muito baixo para poder gerar estatística. Já é diferente se eu falo, é melhor gerar 2.000 contatos de qualidade do que 10.000 de quantidade. Mas para chegar a essa comparação entre 2.000 e 10.000, a gente precisa de um trabalho, isso não vai acontecer no começo. Então, para começar um projeto, é bom não esquecer a questão de quantidade. Vamos tentar pegar quantos mais contatos possíveis, ou seja, não por quantos mais contatos possíveis, mas vamos tentar achar um ponto de equilíbrio entre a quantidade de contatos para poder começar a fazer esse trabalho, para poder entender também a minha comunicação e a qualidade deles. Então a gente definiu o arquétipo, definiu a abordagem, né, inbound, outbound, e definiu a inteligência comercial, que para quem que eu vou tentar vender, como é que eu vou ser percebido e o que os meus concorrentes estão fazendo. E aí vou começar a fazer um trabalho agora que nessa parte mais focada para B2B, na captura de contatos, né? Onde é que eu vou procurar esses contatos? A gente usa tem vários sites, várias ferramentas, mas a gente costuma focar no LinkedIn, o site da empresa, caso você tenha uma empresa específica que queira prospectar, a gente pode usar o site dela, ou o Google Maps, caso você queira prospectar empresas numa região específica, por exemplo, do Brasil. Tem outro site, como eu falei, mas aqui no B2B são os canais principais. E por que B2B não B2C? Porque a gente está falando de empresas e de pessoas dentro da empresa. Já no B2C, quando a gente for começar a fazer um trabalho de prospecção ativa, já vai para o telemarketing, que não é assunto para essa
palestra, né? Então, o B2C, nesse caso, seria mais na criação de conteúdo e campanhas de atração para eles entrarem em contato com a nossa marca. A captura aqui, alguns exemplos de como a gente pode fazer a captura, a pesquisa e captura de contatos, por exemplo, no LinkedIn, eu posso fazer uma query diretamente dentro da caixa do LinkedIn. Eu posso dizer, eu quero pesquisar pessoas que tenham, que sejam diretores de empresa no segmento de tecnologia. Então, o que, que eu faço? Significa que elas têm que ter a palavra diretor dentro da descrição do perfil, a palavra tecnologia dentro da descrição da empresa onde eles trabalham. Então eu posso fazer uma solicitação dentro do LinkedIn, né? Então, via variáveis, tem duas variáveis, title e company, especificamente a gente pode usar. Title significa veja o que ele coloca na descrição do perfil. Então, se eu colocar title, dois pontos, diretor, sem espaço, é muito importante sem espaço entre os dois pontos, ele já vai pegar todas as pessoas que colocaram a palavra diretor dentro da descrição do perfil. Ao mesmo tempo, se eu escrever company, dois pontos, tecnologia, eu pego as pessoas que colocaram a palavra tecnologia na descrição da empresa onde eles trabalham. Mas eu quero que tenha as duas características ao mesmo tempo, ou seja, que seja diretor ao mesmo tempo que trabalha em uma empresa de tecnologia. Então eu coloco AND, que é álgebra booleana, ou seja, eu quero que as duas condições aconteçam ao mesmo tempo. Ou se colocasse OR, significa que eu quero todas as pessoas que tenham uma das duas condições acontecendo. Obviamente, isso aqui é um exemplo, a gente pode mudar de diretor para, sei lá, gerente, gestor, CEO, dono da empresa, dono, proprietário, enfim. E a mesma coisa para os segmentos, ou às vezes a gente pode testar, colocar tecnologia em title, ou seja, alguém talvez não colocou a palavra tecnologia na descrição da empresa, mas colocou a palavra tecnologia na descrição do perfil. E daí vai, a gente pode brincar para procurar as pessoas. E aí, o que acontece? A gente identificou, por exemplo, aqui 6.947 resultados. O que vai fazer? Depois a gente vai fazer uma filtragem. A gente clica aqui em todos os filtros e vê que podemos, por exemplo, filtrar por localidade. Tem vários filtros, né? Mas os filtros que a gente sugere mais usar são localidade, ou seja, sou São Paulo, sou Brasil, e daí vai. E nível de conexão. Nível de conexão significa, a gente tem três possibilidades. Tem de primeiro nível, de segundo nível ou de terceiro e mais. Por que a gente filtra por nível de conexão? Porque as pessoas com quem eu tenho já um primeiro nível de conexão, ou seja, são contatos diretos, eu já converso com eles pelo LinkedIn, né? Então não preciso mais fazer uma conexão de outra forma, porque a gente está fazendo isso para depois fazer uma conexão. Então eu vou falar, eu quero procurar as pessoas com quem eu tenho uma conexão de segundo nível ou mais. Então a gente pode fazer essa captura também via Google Maps, como a gente falou. Se eu colocar, por exemplo, empresas de tecnologia perto da Avenida Paulista, o Maps vai me puxar uma lista de empresas, né? E aí todas essas aqui vão ter um ícone site do lado, então a gente pode abrir o site de cada uma delas para ver se uma empresa realmente tem as características do ICP que eu tinha definido no meu cliente ideal. Para poder abrir o site em uma aba diferente, a gente sugere usar o botão Ctrl e esquerdo do mouse. Então a gente viu primeiro a definição de arquétipos, depois definição de tipo de abordagem inbound, outbound, depois a gente fez a inteligência comercial, depois a gente fez a captura desses contatos e agora a gente vai tentar fazer uma conexão. Essa conexão que a gente descreve aqui ainda de tipo ativa, né? O passivo, ou seja, o inbound sempre passa por conteúdos e postagens sociais ou Google. Mas nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente identificou essas pessoas, vai começar a entrar em contato, criar essa conexão. Essa conexão pode ser feita usando um dos três canais, que são telefone, LinkedIn e e-mail. Como é que a gente escolhe qual canal usar? A gente entende que e-mail é o canal mais eficiente, né, porque a gente pode chegar a automatizar, mas que determina uma relação humana menor, né? Já o telefone, ele dá uma maior relação humana, mas é o menos eficiente, pelo custo que ele gera. Então, o LinkedIn que está no meio, né, porque é mais eficiente do que o telefone, porque eu não estou atrelado ao horário para fazer a ligação, e mais humana do que o e-mail, porque, querendo ou não, é uma conexão um a um. Então, o que acontece? Como tem nível de diferença de eficiência de relação, eu escolho fazer uma conexão primeiro via e-mail, que é uma maneira mais eficiente. Caso eu não consiga via e-mail, eu tento fazer a conexão via LinkedIn. Caso não consiga, eu tento fazer uma conexão via telefone. Então, se eu estou usando primeiro os canais mais eficientes, depois o menos eficiente, depois o menos ainda eficiente. Dessa forma, eu estou otimizando o meu processo de conexão.
Conectei, o que que eu faço? Faço a proposta? Não, ainda não. Por quê? Porque, como eu falei, tem a fase de qualificação. Não adianta alguém mostrar interesse a falar conosco, não adianta a gente, alguém mostrar interesse até no nosso produto para fazer a proposta. Isso não é suficiente. A gente precisa qualificar, ou seja, quando alguém, a gente fala que levanta a mão, mostra interesse, ele se torna um smart lead, inteligente, né? No entanto, eu preciso qualificar esse lead, preciso ver, é um lead apto realmente para fazer a proposta? Porque senão, o fato que a proposta pode não dar certo não depende necessariamente de porque o vendedor não fez a proposta de forma certa, não usou as técnicas, né? Um processo de venda consultiva é pouco baseado em técnicas de venda, né? A gente gosta de mencionar o Neil Rackman, que é o escritor do livro Spin Selling, que fala que as técnicas de venda funcionam com comprador amador, né? Aquela coisa de urgência, de compre hoje, essas coisas, esses gatilhos de técnica de venda, eles usam com o comprador. Quando a gente faz uma venda consultiva e quer estabelecer uma parceria a longo prazo, né, de tipo com uma receita recorrente, não adianta, mesmo que a gente consiga convencer a pessoa a vender, a comprar nesse momento, isso pode gerar frustrações depois se o que a gente está vendendo não resolve realmente o problema dele. Então, vamos esquecer por um momento as técnicas e vamos focar no tipo de cliente, se ele é realmente o cliente apto para comprar e se está no momento de compra. Então, depois do interesse, a gente precisa qualificar essa pessoa. E vamos ver agora os critérios de qualificação, né? Então, o Smart Lead mostrou interesse e para qualificá-lo a gente considera dois critérios de qualificação. Um é o critério FIT do ECP. O que que isso significa? FIT vem do inglês, né? Significa caber. ICP é Ideal Client Profile, então significa conferir se aquela empresa que abriu a porta, aquela pessoa que abriu a porta, que começou a conversa com a gente, ou que mostrou interesse, realmente tem as características que a gente considerou, definiu na inteligência comercial como característica do ICP. E outro critério, o momento de compra, ou seja, essa pessoa ou essa empresa está pronta, tá pronta para comprar, é para agora que ela precisa. É muito importante definir a qualificação por meio desses dois critérios, porque, por exemplo, poderia ser uma empresa ou alguém que esteja interessado no nosso produto, mas não que a gente fala que não tenha fit, por exemplo, não tem faturamento suficiente para poder comprar o nosso produto, por exemplo, ou que não esteja no momento de compra, ou seja, está interessado, mas não é uma prioridade para ele agora. Então, só nesses dois casos, quando as condições são verificadas, esses dois critérios são verificados, que o nosso Smart Lead se torna Sales Qualified Lead, ou seja, lead qualificado para venda. E aí, nesse momento que a gente faz a proposta comercial. Então, volto a falar, muitas vezes a proposta comercial é feita lá no começo, quando, digamos, no funil, né? Quando o potencial cliente mostra interesse, simplesmente mostra interesse, ou até convida a gente para fazer uma apresentação. Então, se é isso provavelmente uma das causas principais pelas quais as propostas depois não dão certo, a performance fica baixa. Agora vamos ver, quando a gente vai apresentar, fazer uma proposta comercial, é melhor fazer uma proposta com reunião presencial ou por inside sales, ou seja, de forma remota, né? Uma venda interna significa, ou seja, interna da nossa empresa. E, obviamente, a primeira reação que poderia ouvir seria, bom, mas a reunião presencial é mais eficaz, é muito mais fácil fechar com uma reunião presencial. E é verdade isso, uma reunião presencial é bem mais efetiva, no entanto, é muito menos eficiente, porque tem um custo de deslocamento, de tempo maior, de espera, enfim. Já o Insight Sales, uma proposta apresentada de forma remota, é muito mais eficiente, se bem que tem menos, digamos, relação humana. Então a gente vai definir, obviamente, vamos primeiro tentar otimizar nosso processo, tentar trazer quanto mais possível as propostas no nosso processo para Insight Sales, né, para um trabalho mais eficiente. E aí, quando for necessário, a gente vai para uma reunião presencial. Quando é que a gente vai para uma reunião presencial? Quando um dos dois critérios aplica. Ou o ticket esperado é alto, então, por exemplo, imaginemos, eu tenho um ticket médio de R$ 1.000, né? Então, se o ticket médio esperado do meu cliente é R$ 1.000, já uma reunião presencial, mesmo que dê certo, vai acabar tendo um custo quase igual, se não maior, do que o valor do ticket fechado. Então, não vale a pena fazer, mesmo que tenha uma alta, digamos, probabilidade de fechamento, né? Não vale muito a pena.
Já se, por exemplo, o meu ticket médio é 1.000, mas a pessoa com que eu estou falando provavelmente vai comprar 10 vezes o ticket médio, porque talvez eu tenha uma solução para uma loja e essa pessoa tem 10 lojas, por exemplo. Aí a gente vê que o ticket esperado é muito alto, então faz sentido fazer essa reunião com ele e, às vezes, nesses casos, até antes da qualificação. Fazeria sentido, por exemplo, alguém quer comprar um sistema complexo de automação, que se fechar vai custar, ele vai investir conosco 300 mil reais ou 2 milhões de reais. Claro que nesse caso eu vou fazer uma reunião bem lá cedo no funil, porque a probabilidade pode não ser alta, mas se fechar, ele vai fechar um contrato muito gordo. A outro critério é alta probabilidade de fechamento, ou seja, mesmo que o ticket esperado não seja alto, eu posso pensar que a probabilidade é muito alta. Por exemplo, eu fiz as propostas via call, né, com tela compartilhada, a pessoa, o potencial cliente aceitou, gostou da proposta, mas ele quer me conhecer, né? Então, ok, faz sentido, vamos lá para assinar a minuta, para ele não conhecer, então faz sentido porque alta probabilidade de fechamento, isso claramente sempre colocando na ponta do lápis o custo, né, dessa reunião com o valor esperado pela venda. Então, depois que a gente faz a proposta, né, aí vamos ver, aplicando esses critérios, podemos dizer que, ter certeza, podemos garantir que a performance vai melhorar de muito. Tanto é que quando a gente for ver os benchmarks de taxa de conversão, ou seja, os benchmarks de performance de venda, vemos que o gargalo não é, se o funil for bem estruturado, o gargalo não está na taxa de conversão de proposta para venda, ou seja, quantas propostas eu converto para venda, mas está muito mais lá em cima, ou seja, quantos leads eu consigo converter em smart lead, em quantas pessoas consigo gerar interesse. Então, isso porque se o funil for estruturado, quando o cara chega na fase de proposta, eu já fiz todo aquele trabalho de qualificação. Então, eu já sei muito mais provável que ele possa fechar conosco. Depois de ter visto todas as etapas que a gente precisa para estruturar um processo, vamos ver quais são os pilares, ou seja, o que a gente precisa de fato para colocar esse processo de pé. Primeiramente, a gente precisa de um fluxograma, ou seja, bem definido, bem estruturado, precisa entender bem quem que vai fazer o quê ao longo do processo, ou seja, um overview de todas as tarefas e dividida nas várias categorias, né, que a gente viu. Precisa de um manual de venda que descreva essas tarefas de forma detalhada, ou seja, fluxograma é como se fosse um overview, uma panorâmica de todas as tarefas, um manual já descreve todas as tarefas com grandes detalhes, e um software para a gestão do projeto, né? Um software, ou seja, que possa indicar essas tarefas de forma detalhada, que possa definir as responsabilidades dessas tarefas, ou seja, quem vai fazer o quê e até quando, né? E aí, claramente, a gente tem outros pilares importantes, né? Que são a plataforma de prospecção, ainda mais se a gente faz um trabalho de prospecção via e-mail, é bom ter uma plataforma que ajude na automação tanto da captura dos contatos quanto no disparo dos e-mails para fazer a conexão. Um CRM, né? CRM é Customer Relationship Management, que significa gestão do relacionamento com o cliente, né? Então, é um processo, na verdade, de gestão do relacionamento, mas normalmente usado para definir um software, ou seja, é onde a gente vai começar a registrar, digamos, todos os contatos que entram, que mostram interesse, todas as tarefas, e vamos criar, nos ajuda também a criar um relatório de desempenho de todo o processo comercial. E o perfil de LinkedIn precisa ser otimizado, porque como a gente, na nossa estratégia, a gente considera também uma das tarefas o fato de entrar em contato via LinkedIn, que é como segunda possibilidade de conexão depois do e-mail. Claramente, a pessoa que recebe a nossa solicitação de conexão, primeiramente vai ver se o nosso, vai dar uma olhada no nosso perfil LinkedIn. Então, é bom que esse nosso perfil LinkedIn seja atualizado, otimizado. Então, eu vou querer mostrar rapidinho os três pilares principais, né? Como a gente trabalha na NTP, como a nossa metodologia é montada, né, na NTP. Primeiramente, a gente usa o software Asana, né, que a gente mencionou. A gente pode ver que nesse software que a gente usa, o projeto é já pré-estruturado, né? Então, todas as tarefas, tá vendo, são divididas, grupadas em categorias, né, de captura, tudo que precisa fazer em fase de captura, de prospecção, de conexão, tem link a toda a documentação, tem a tarefa de CRM, tem o script,
e tem também toda uma série de tutoriais que são sempre uma boa referência. E o importante é que a gente aplica a técnica, a gente aplica a metodologia Scrum a esse tipo de trabalho, então a gente não vai trabalhar por Gantt, por cronograma, mas prioridade, ou seja, a gente define as tarefas a serem executadas uma semana e a semana seguinte, se essas tarefas não forem executadas, ao invés de ficar acrescentando outras tarefas, a gente vai ou substituir as tarefas existentes, caso a prioridade mude, ou a gente fica nessas tarefas tentando entender o porquê não foram executadas. Outro pilar que a gente mencionou é o fluxograma, né? Esse aqui realmente é o fluxograma de prospecção que a gente implementa na casa, digamos, dos nossos clientes. Né? A gente pode ver como está dividido em todas as várias etapas da inteligência comercial, definição de ECP, by persona, e a gente vê como otimizamos o uso tanto do e-mail, LinkedIn e ligação, ou seja, vamos usar LinkedIn se a pessoa não responde o e-mail, vamos usar a ligação se o LinkedIn não funciona, e daí vai, e tem todas as tarefas do CRM. Então, overview, e aí o manual de venda que a gente mencionou, que vai ser também bônus dessa apresentação, com o link que vocês vão achar na apresentação mesmo, no final, que nada mais faz do que descrever os detalhes de cada etapa, né, tanto dentro do funil quanto dentro do fluxograma. Então é importante, cada parte do fluxograma é extraída assim para uma descrição mais detalhada de quem vai fazer o quê. Então, isso ajuda a dar um norte, né, uma descrição, na verdade, bem detalhada do que precisa ser feito. E aí o manual de venda vocês vão encontrar o link aqui, né? É só clicar para entrar e também poder comentar, caso queiram dar alguma indicação, sugestão para melhoria. Bom, aqui a gente tem uma lista de livros que a gente recomenda, que são a base para a definição, desenvolvimento da nossa metodologia, que foi desenvolvida na base de, claro, de uma literatura, né? E também, claramente, da nossa experiência de vários anos de mercado. Bom, para terminar, eu sou Danilo Alba, da NTP Estratégias Digitais, e aqui vocês podem achar tanto o link ao meu perfil LinkedIn e os links a todo o conteúdo que a gente vai postar nas nossas redes, no nosso blog, focado em estratégias digitais para processo de aquisição de novos clientes. Obviamente, se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, pode deixar aqui embaixo ou entrar em contato com a gente e nós estaremos bem felizes de atendê-lo e responder a todas as suas dúvidas. Até a próxima. Tchau!